Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal, tudo bem? Ó, já me fala se vocês estão ouvindo. Bom dia, bom dia, bom dia. Me fala se vocês estão me ouvindo agora, por favor. Estão me ouvindo? Ah, agora sim. Ai, glória a Deus. Meu Deus, eu só fiquei preocupada. Mas tudo bem, começamos de novo. Agora tá tudo certo. Bom dia, bom dia, bom dia. Compartilha essa nova live agora. Bom dia, hoje é dia 4 e o tema é fidelidade. Dia 4, fidelidade. E o versículo é Hebreus 13:4, que diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Eu vou ler também na NVI, que diz assim, Hebreus 13:4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Amém? Ontem eu ouvi uma história de um rabino muito interessante, eu achei essa história, muito boa essa história, que diz assim, um rabino ele começou falando de Moisés do Egito, que ele saiu correndo e deixou a sua túnica com a mulher de Potifar. E ele não se deitou com ela. Ele não se deitou com a mulher de Potifar, que era o homem para o qual ele trabalhava. E o que ele falou? Ele deixou nas mãos dela a prova de um crime. Ele deixou a vida dele, praticamente a honra dele nas mãos dela, mas ele não cometeu pecado contra o Senhor. E ele falou como é importante nós guardarmos a santidade dos olhos e a santidade da região da circuncisão. Acredito que todos aqui são adultos e vão entender aonde é a região da circuncisão. Então, olha que interessante, ele falou assim, que nós precisamos ser fiéis. Para nós sermos fiéis, a gente precisa guardar a santidade dos olhos e guardar a santidade da região da circuncisão. Ele estava falando com homens, tá? Por isso que ele falou só da região da circuncisão. Mas as mulheres também entendam, né, que é a sua região íntima. E falei, nossa, que interessante, né? E ele falou um pouquinho sobre a internet. Ele falou assim, antigamente não, que a gente não tinha problemas nessa área. Mas hoje é muito mais fácil. Hoje está na nossa mão. Tá no celular. O celular você pode ver tanto coisas muito boas quanto coisas muito ruins. E ele falou assim, nós precisamos guardar a santidade dos nossos olhos, porque será que se a gente não guardar a santidade dos nossos olhos, quando a gente chegar numa prova como José chegou nessa prova, será que a gente vai conseguir resistir? Ele falou. José conseguiu resistir e saiu correndo da mulher de Potifar, mas ele deixou a túnica. Ele deixou a túnica. Será que talvez ele tenha quase cedido, mas ele percebeu que estava cometendo pecado e saiu correndo? Esse rabino, ele fala que provavelmente José, nesse momento em que ele talvez ali quase pecou, né? Porque a túnica ficou. No quase pecou, ele se lembrou do seu pai, Jacó. E ele falou assim, eu não posso cometer esse pecado contra o meu pai, contra a casa do meu pai, contra o Deus de meu pai. Então a gente sempre precisa se lembrar de alguém a quem nós devemos honrar com as nossas vidas, né? E Jesus, como nós falamos ontem, ele morreu por nós. Ele se deu por nós. Ele deu o seu melhor por nós. E por quê? Ou para quê? Para que nós pudéssemos ser salvos. Mas sabe uma outra coisa muito interessante que o rabino disse ontem, que eu ouvi? Ele falou assim, que quem guarda os seus olhos, né?
Quem guarda os seus olhos em santidade e guarda a sua região da circuncisão, né, em santidade, herda a realeza. O Senhor abençoa com a realeza. E por isso que José, ele se tornou governador do Egito. Porque ele não caiu em adultério. Ele não caiu em adultério contra Potifar, né? Com a mulher de Potifar. Interessante refletir sobre isso, né? Então ele discorre um pouquinho sobre guardar os olhos, se guardar os olhos, porque ele falou assim, sobre olhar para outra mulher. Você pode olhar para outra mulher, ele falou que tem uma diferença entre olhar e ver, né? Quando você vê, tipo, você só vê. Agora, quando você olha, você repara na maquiagem, você repara na roupa, você repara nela, é diferente. Você pode ter esse olhar para com a sua esposa, mas não para com uma mulher que não é sua, entendeu? Então, assim, quando for alguma mulher que não é sua, algum homem que não é seu, né? Vamos trazer para as mulheres também. Então, você vai só ver e você não vai ficar reparando, né? Agora, quando é seu, né? Seu cônjuge, sua esposa, seu marido. Então, aí você pode olhar com mais intensidade, mais amor, mas a mulher do próximo não. E uma coisa interessante que eu ouvi faz um tempo, é lógico que aqui a gente tá falando para casais, mas isso também cabe para solteiros. Quando você fica com uma mulher que depois você se separa, ou seja, ela não é sua, né? Você se separou, ela vai ser a mulher de outra pessoa. Você tá ficando cobiçando a mulher do próximo. Então, quando você namora, até o namoro precisa ser em santidade. Inclusive, por isso que o namoro precisa ser em santidade. Porque na Bíblia tá falando que a gente não pode cobiçar a mulher do próximo. Então, se o seu namoro não for em santidade, você não é casado com essa pessoa, por isso que a gente precisa se casar em santidade, você não é casado com essa pessoa, você tá cobiçando a mulher do próximo, porque se você terminar esse namoro, esse noivado, enfim, e você já teve alguma coisa íntima maior com essa pessoa, você cobiçou a mulher do próximo. Interessante essa reflexão, né? Essa é para você falar aí pros seus filhos adolescentes. Ou, né, para você falar quando você for aconselhar alguém. Para nós que somos casados, é literalmente isso. Não cobice a mulher ou o homem do próximo, não é? Não cobice o cônjuge, a pessoa que é de outra pessoa. Só a sua, né? Só a sua esposa, o seu marido, que você precisa ter olhos para. Amém? Então, reflexão. A fidelidade é o alicerce da confiança. Proteger o casamento é ser fiel em palavras, ações e pensamentos. Olha que profundo isso. A fidelidade é o alicerce da confiança. Proteger o casamento é ser fiel em palavras, ações e pensamentos. Proteger o casamento é ser fiel em palavras, ações e pensamentos. Então, toma cuidado. Quando você olha para alguém, eu aprendi uma coisa. Quando você tem pensamentos que você sabe que não é seu, por exemplo, você ama, né, orar, ler a Bíblia, ter intimidade com Deus, e você tá pensando numa música que você sabe que... Isso aconteceu comigo hoje. Eu acordei e pensei numa música que a letra é horrível. Falei, gente, por que eu tô pensando nisso? Tá repreendido em nome de Jesus. Mas aí, o que eu aprendi? Quando a gente pensar em alguma coisa que não é do nosso feitio pensar, a gente precisa orar e falar assim, Senhor, eu elevo esse pensamento cativo ao Senhor. Em nome de Jesus. Porque esse pensamento não é meu, pode ser uma seta do inimigo para te fazer pecar. Então, quando você pensa, às vezes, vê uma mulher do jeito que você não deveria ver. Quando você pensa em uma mulher do jeito que você não deveria. Quando você quer acessar um conteúdo que você sabe que não agrada ao Senhor e que não vai a favor, né, do seu casamento. Então,
você precisa orar, pedir perdão e falar: Senhor, eu levo esse pensamento cativo ao Senhor. Tira isso da minha mente em nome de Jesus. Eu não quero ver isso, eu não quero pensar isso, eu não quero agir dessa forma. A gente precisa se lembrar de onde caiu, se arrepender e prosseguir, continuar. Então, assim, a gente precisa se arrepender de quando a gente vê alguma coisa. Quando a gente vê, não tem como desver. Eu ouvi isso também, eu achei muito importante e interessante trazer para vocês. Não tem como a gente desver alguma coisa. Não dá para desver, né? As coisas ficam gravadas assim na nossa mente, né? No nosso cérebro. Quem aqui, gente, quando eu era adolescente, eu assisti um filme de terror do Fred Krueger. Eu não assisti inteiro, eu assisti sério, só os 5, 10 primeiros minutos. Por aí. Eu lembro disso, de uma parte específica até hoje, que eu tive muitos pesadelos com essa parte. Pensa só, hoje, graças a Deus, eu não tenho mais pesadelos. Espero não ter, em nome de Jesus, nunca mais. Mas, gente, por causa de 5, 10 minutos de um filme de terror que eu não assisti inteiro. Glória a Deus que eu não assisti inteiro. Eu fico pensando, eu não lembro exatamente quanto do filme eu assisti, mas não foi inteiro. Porque eu lembro que meu pai, era uma festa de Halloween, eu era adolescente, e meu pai chegou pra buscar a gente na hora do filme. E eu falei, glória a Deus. Eu falei, nada, mentira, não falei isso porque eu não era convertida na época. Não lembro o que eu falei, mas eu lembro que eu não queria assistir o filme. Que eu não queria mais continuar assistindo o filme. Eu falei, não, pô, a gente pode ir embora, pai. Vamos. Olha que interessante, o que a gente vê não tem como a gente desver. Então, toma cuidado com o que você vê. Toma cuidado com o que você vê, porque o que você vê não tem como você desver. Então, o que você vê no seu celular, o que você vê na sua televisão, qual tipo de conteúdo você está acessando, o tipo de música que você ouve, a gente sabe que a música tem um efeito muito radical nas nossas vidas. Não é porque o que a gente fala, a gente profetiza. Então, quando a gente está cantando uma música, a gente está profetizando. Não é? E tem, inclusive, hoje eu estava pensando numa música que eu ouvi, não estava na minha casa, eu estava, enfim, no aniversário, e eu falei, gente, que letra horrível. E o pessoal cantando. Por quê? Porque a batida é uma batida que gruda na mente. E hoje de manhã eu estava pensando nessa música, eu falei, Jesus, eu levo esse pensamento cativo ao Senhor. Tá repreendido em nome de Jesus. Eu não quero ficar pensando nesse diacho de música, que é horrível. Não. Tá repreendido em nome de Jesus. Então a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a orar. A gente precisa aprender a se arrepender. A gente precisa aprender a levar os nossos pensamentos cativos ao Senhor. Amém? Amém? Concorda comigo? Se vocês tiverem algo a acrescentar, quiser mandar um comentário, pode mandar. Tá bom? Mas essa reflexão, eu acredito que é para todos, homens e mulheres, adultos, crianças. A fidelidade é um assunto infinitamente importante, porque a gente precisa ser fiel para com o nosso próximo, mas antes de tudo, a gente precisa ser fiel com Deus, porque quando a gente é fiel com Deus, a gente se guarda em santidade, guarda os nossos olhos, guarda a nossa mente, o nosso coração, e guarda a nossa região da circuncisão, né? A nossa parte íntima. A gente nos guarda em santidade. Amém? Então, que nós sejamos fiéis, sempre fiéis. E agora eu vou fazer aquela oração que eu falo e você repete. Amém? Vamos juntos? Senhor, por favor, guarda meu coração e do meu cônjuge. Senhor, por favor, guarda o meu coração e do meu cônjuge, para que sejamos sempre fiéis diante de Ti. Para que sejamos sempre fiéis diante de Ti. Amém? O desafio de hoje: reforce ao seu cônjuge a importância da fidelidade no casamento. Eu quero convidar você a convidar o seu cônjuge para assistir essa live. Vocês sabem que está sendo gravado, que eu estou subindo na plataforma. Eu estou editando e subindo na plataforma, tá, gente? Eu estou
enviando esse vídeo direto para o YouTube. Esses dias, até esses 21 dias, vai ficar disponível essa versão. Porém, tem uma outra versão gravada. Quem já comprou o e-book, né, os 21 dias, tá tendo os gravados, e os gravados, eles são editados, tá bom? Então, toda essa parte, assim, do início, do bom dia, do compartilha, eu tiro, tá? E eu deixo somente a parte mesmo do conteúdo. Então, eu vou colocar, se você tiver no Instagram, você pode comentar a oração que eu te envio o link, é apenas R$ 9,99 durante esses 21 dias, ok? E se você tiver no Instagram, você digita oração, que eu te envio o link. Se você tiver no YouTube, vai estar na legenda, na descrição do vídeo, o link para você adquirir por apenas R$ 9,99. O e-book com as aulas gravadas, que vai ficar para sempre com você. Esse e-book com as aulas gravadas, ok? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso demais, não é? Então, assiste com o seu cônjuge. Reforce ao seu cônjuge a importância da fidelidade no casamento. Então eu falo, convide o seu cônjuge para assistir esse vídeo com você hoje mais tarde, ok? Vamos orar agora? Vamos orar juntos? Se você puder, ajoelhe ou curve a sua cabeça. Amém? Senhor, nós estamos aqui, Senhor, no 4º dia de 21 dias de jejum e oração em favor do nosso casamento. Papai, eu quero agradecer a cada um que está aqui ao vivo. E eu quero também agradecer, Senhor, aqueles que vão comprar o e-book. E também quero agradecer as aulas, né? Os dias, no caso, de jejum e oração, as gravações. E eu quero orar, Senhor, em favor daqueles que ainda vão assistir, daqueles que ainda vão ser abençoados com este conteúdo. Papai, eu oro, Senhor, pelas nossas famílias. Senhor, que sejamos fiéis. Senhor, tanto nós quanto o nosso cônjuge, que nós sejamos fiéis. Senhor, que toda infidelidade caia por terra, seja anulada, cancelada e repreendida em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos perdão se um dia fomos infiéis ao Senhor, se um dia fomos infiéis ao nosso cônjuge, se um dia fomos infiéis ao nosso próximo. Porque a fidelidade, eu sei que é de todos os lados. É para com o Senhor, para com o nosso cônjuge, para com o nosso próximo, para com os nossos filhos, para com a nossa família. Senhor, nos perdoa, papai. Nos perdoa, papai, se algum dia fomos infiéis em alguma área das nossas vidas, Deus. De alguma forma, nos perdoa, nos lembra, Senhor, de onde a gente caiu, para que a gente possa se arrepender de todos os nossos pecados, papai, de todas as nossas infidelidades, Deus. E que possamos, Senhor, agora que a gente aprendeu sobre isso, Deus, viver em santidade. Nos ajuda, papai, nos ajuda e ajuda o nosso cônjuge a viver em santidade dos olhos, em santidade, Senhor, da área da circuncisão, da nossa parte íntima. Nos ajuda, Senhor, a viver em santidade, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, que toda seta, todo ponto, todo mal, tudo que não provém de ti, seja cancelado, anulado e repreendido em nome de Jesus. Todo mal caia por terra, todo laço do passarinheiro caia por terra em nome de Jesus. Que nós possamos, Deus, viver em santidade fiéis, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, Senhor, em nome de Jesus. Porque nós sabemos que a santidade, a fidelidade, ela gera recompensas eternas, papai. Recompensa aqui na terra e principalmente recompensa no céu. Nós queremos sim herdar a vida eterna, papai. Nós queremos sim estar com o Senhor e reinar com o Senhor para sempre. Senhor, te amamos, cremos e confiamos em ti. Guarda as nossas vidas, o nosso casamento, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, papai, em santidade. Para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Te amamos, Deus. Te amamos, papai. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Abençoados? Curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui, me siga no Instagram, se inscreve no YouTube, tá bom? Deus abençoe. Tenha um dia incrível, muito abençoado, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui ao vivo comigo. Deus abençoe.
Tchauzinho.